analogia prática aqui no início, né? Sabe aquele... Quando a gente está assistindo um filme que a gente não está entendendo nada, nada faz sentido, e aí chega no final e você fala, por isso, agora tudo faz sentido. Então, basicamente, gente, parece que não, mas a vida de Deus, com Deus, né, é basicamente assim. A gente é cheia de cenas, né, que às vezes parece tudo caótico, parece que não tem nexo, parece que não tem nada, mas no final da coisa, a gente vê que vai incorporando, vai dando sentido para cada um e entende que tem um plano maior. A gente já falou várias vezes aqui no podcast e nos outros episódios sobre a questão do plano de Deus, né, com tudo isso. Se tem predestinação, se não tem, se tem X, se tem Y. Se você não lembra, cara, você vai ter que olhar todos os outros episódios para trás, hein? Vai ter que... Missão, hein? Missão. Mas eu queria começar com uma pergunta, tá? Que, para quem não sabe, no livro de Ruth, diz, né? Eu vou ler primeiro antes de fazer essa pergunta para ficar mais fácil para todo mundo, tá? No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. E vai começar a contar a história ali de Ruth, Noemi e toda a família praticamente, tá? Mas o ponto importante é que a Bíblia ela destaca muito essa questão de houve fome na terra. E eu só estou dando um passo para trás só para ficar mais fácil e contextualizar essa pergunta que eu vou fazer para vocês, que é... Beleza. Para quem não sabe, Belém, eu tenho a minha cola aqui, tá? Mas ela era conhecida como a casa do pão. Então, praticamente, não era para ter fome. Teoricamente, não era para ter fome. E aí vem a minha pergunta. Por que vocês acham que Deus permite o sofrimento, mesmo quando estamos supostamente, né? Ou quando a gente deveria, perdão, talvez essa é a palavra, quando a gente deveria estar afortunados de bênçãos, né? Estar... não, no estado contrário do passar fome, está na bonança, né? Acho que é bonança que fala, mas por que vocês acreditam, né? Por que vocês acham que Deus permite esse sofrimento, mesmo quando a gente era para estar num estado totalmente diferente? E aí? Não briguem. Cara, é assim, quando você falava, difícil você puxar na mente, vamos tirar aqui Melquisedeque, eu ia falar Elias, mas coitado, acho que foi o que mais sofreu, um dos que mais sofreu. Não existe nenhum patriarca, nenhum líder da igreja, da Bíblia, assim, que, cara, não passou por uma dificuldade. Até Cristo, o próprio Filho de Deus. E aí, que lição que a gente consegue tirar desses patriarcas, desses líderes, desses profetas? O crescimento e a fortificação que cada um deles tiveram. Então, para mim, toda vez que eu me deparo com uma pergunta como essa, seja numa pregação, seja aqui no nosso guia de estudos, é apenas para fortalecer os filhos dele. Deus ele permite tudo isso porque e detalhe, tá? Tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele permite para nos fortalecer, porque eu entendo que lá na frente vai vir pedrada. Vai vir pior ainda do que essa fase que de repente eu estou passando. E eu já me encontrei pessoalmente justamente assim. Eu passei por situações onde eu falei, caramba, mas se eu não tivesse passado aquela lá atrás, talvez eu não teria conseguido vencer essa. Então, assim, de forma superficial, sem Bíblia, sem nada, para mim é isso. Tirando na Bíblia os patriarcas e os profetas, as duas mulheres que nós vamos estudar nessa noite, eu não vejo outro sentido a não ser a preparação de Deus para os filhos dele. Eu também acho que é a preparação, é o fortalecimento. E quando veio essa pergunta aí, eu pensei, tipo assim, que as coisas têm que ser que Deus quer no tempo dele, não é no nosso tempo. Então, a gente passa por algumas tribulações, algum sofrimento. Até eu pensei em José na prisão. Eu também. Também pensei em José, na história de José. Porque, tipo assim, por que ele passou tanto tempo na prisão e ele foi esquecido lá aquele tempo, todo esse tempo? Porque tinha a hora certa. Então, eu penso que é Deus fortalecendo, sim, mas, ao mesmo tempo, é Deus colocando a gente no lugar certo, na hora certa. Sim. É a minha visão aí, tá? Eu pensando nessa pergunta, eu elenquei alguns pontos, assim, que para mim fazem muito sentido.
olhando as histórias da Bíblia e olhando também a minha trajetória até esse momento, né? Eu acho que o desenvolvimento da fé, né? Eu acho que o desenvolvimento da compaixão, eu acho que a gente tem o senso de desenvolver a compaixão pelas pessoas quando nós passamos por certas situações que nós nunca imaginamos que passaríamos. E a manifestação da graça de Deus acontece bem nesses momentos, né? Então, eu acho que esses pontos, para mim, além do que vocês comentaram, para mim são pontos assim que fizeram muito sentido. Eu queria ir um pouco além, gente, porque assim, vocês me falando assim, parece tudo lindo, tá? E eu não discordo de vocês nisso, mas eu tenho que apimentar, eu tenho que fazer meu trabalho aqui, que é apimentar a situação. Mas, cara, passando nesse contexto, para quem está enxergando ali, quem está na igreja, quem não está, quem está no contexto meio cristão ou não, a impressão que fica é que, Deus tem um plano para tudo, que pode ser ruim agora, mas daqui a pouco pode melhorar. E isso me entra naquela questão do clichê. Tipo assim, então, beleza, estou sofrendo isso agora, pode melhorar. Mas poder, eu lembro da frase da minha mãe, querer não é poder, nem sempre. A gente elencou aqui algumas pessoas, né, alguns personagens da Bíblia que tiveram uma reviravolta positiva, mas tem alguns que não tiveram, praticamente. Pelo menos não nessa vida terrena que a gente diz aqui, né? Então, e eu pensei, o que veio na minha mente, eu posso estar falando totalmente besteira, tá? Porque eu não tenho toda essa propriedade, mas o que veio na minha cabeça foi Estevão. Cara, passou um perrengue lascado e morreu. Morreu. Sabe, morreu apedrejado. Não foi diferente de José, por exemplo. Paulo falou o que falou, fez o que fez. Não só Paulo, mas uma porrada ali dos apóstolos. João. E aí eu fico assim, beleza, pra gente que tá no contexto da igreja, do cristão aqui, é simples, não, vai acontecer isso, ó, tá ruim, mas fica tranquilo que é Deus te preparando, ou que vai ter algo melhor, ou que é algo ali na frente, mas, cara, e se não tiver? E aí eu penso, lógico, eu não discordo da visão de vocês, porque eu penso igual, tá? Mas eu tô aqui para apimentar, e se não tiver isso aí? Sabe? Deus, por que ainda Deus permite? E pior ainda, né? Por que ele permite para José ter essa reviravolta, mas para João, para Paulo, para Pedro, para Estevão, não? Sabe? Porque, Vitor, eu penso o seguinte: as vitórias e as conquistas não estão relacionadas ao que acontece aqui. José, ele não foi vitorioso porque ele teve uma boa vida aqui. É porque ele teve o nome dele escrito no livro da vida. Então, Estevão também teve uma boa história, porque o nome dele está escrito no livro da vida. Então, não é aqui, é o porvir. É o que está para acontecer, é o que nós aguardamos, é a nossa grande fé. Então, são histórias que acabam bem aqui, né, nessa terra. Mas mesmo as que não acabam bem no plano de salvação de Deus para cada um de nós. Eu vou assim, para mim, Estevão não foi o pior. Para mim foi o pior, o João Batista foi o pior. Porque ele sabia que ele ia morrer. Aí, outro exemplo gigantesco, né? Então, assim, Estevão, ele teve uma morte surpresa. Ele não sabia que ele ia morrer. Quando ele termina de fazer a leitura, de escrever toda a Bíblia, então ele foi apedrejado e, meio que... Cara, aí ele falou, caramba, será que aconteceu? E o que passou na cabeça de Estevão, no coração dele? Será que ele pensou, cara, falei demais, no exemplo, agora vou morrer? No caso dele, na minha cabeça, ele nem pensou nisso, porque ele estava vendo, vislumbrando, né? Nem sentiu. Nem sentiu. E aí, pega ali o link do que a Mari acabou de falar, cara, sensacional. Por quê? De repente, eu penso assim, ele até sabia, vamos falar um pouquinho de Estevão, mas vamos lá para João Batista. Ele até de repente sabia que ele ia cometer ele ia afrontar todo aquele povo lá, aqueles líderes religiosos, e ele poderia ser preso. Mas a vitória é justamente o que Paulo fala, e a gente já comentou essa frase aqui algumas vezes, que ela se torna até de repente pesada, cara. Que o viver é Cristo e a morte é lucro. O morrer é lucro. E é o que ela falou. Agora, quando você vai para João, cara, o cara não conseguiu desfrutar de nada do que ele pregou.
conseguiu desfrutar de nada. E viu tudo. E viu tudo. Ele viu tudo o que ia acontecer E e detalhe, não viveu nada. E Cristo ainda permitiu que ele fosse degolado, cara. Então, eu acho que o dele é ainda mais forte, assim, mas o nome dele foi escrito. E ele sabia de qual vitória. Então, ele já tinha algo consciente de que a vitória dele era ali. Agora, já pegando aqui o enredo da Esther, 3 características que eu vejo em Esther. Não sei se eu vou adiantar muito aí, mas depois você dá uma puxadinha. Coragem. Primeiro de tudo, coragem, cara. Essa pergunta que você está fazendo para a gente exige muita coragem. E ela, diante de uma situação, ela arriscou a morte de uma situação cultural diante do rei. Porque ela não foi só uma vez, ela foi diante do rei 2 vezes, cara. E ela poderia ter arriscado a vida dela ali. Então, eu acho que essa pergunta, para mim, ela vai direta ao agir da gente. Agir de um crente, agir de um cristão. O que você está esperando? Se nós ainda assim continuarmos lá no fundo do coração, queremos essa vitória terrena, que a gente já está mais cansado e consciente de que ela não é terrena, a nossa vitória está lá no céu, está na volta de Cristo, está a gente viver na eternidade. Essa pergunta aqui, ela vai me trazer medo. Essa pergunta, ela vai falar, cara, nossa, realmente, será que eu vou ser um Estevão da vida? Será que eu vou pregar a mensagem e tomar um tiro na cabeça? E aí?